nossas Bíblias em Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1, 6. Vocês acharam? Filipenses 1, 6. Está no Data Show. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Bom, hoje foi me incumbida uma tarefa. Não é das mais difíceis, mas também não é uma das mais fáceis. Né? E hoje, dia 18 de junho, né, de 2026, comemora-se, como já foi falado, 115 anos da Assembleia de Deus no Brasil. Né? Não confunda, porque tem a do Brasil e a nossa é no Brasil. Então, 115 anos de história, 115 anos de um legado importantíssimo, como já foi falado aqui. Então, nós deveríamos começar a falar. Gostaria que colocasse aquela foto, por favor, que estava no início, dos missionários. Obrigado. Quem conhece esses dois? Já viram em algum lugar? Já viram na internet, na foto, né? Porque eles já se foram. Daniel Berg, Gunnar Wingli. Os pioneiros da Assembleia de Deus. Quem é o da esquerda? Quem? Da esquerda. O mais fortinho. Daniel Berg. E o da direita, Gunnar Wingli. Esses dois homens, eles são os pioneiros da Assembleia de Deus no Brasil. Eles que fundaram a nossa denominação há 115 anos atrás. Esses dois missionários, evangelistas, eles saíram da Suécia ainda muito jovem. Daniel Berg, ele saiu e foi para os Estados Unidos, ele tinha apenas 18 anos. E Daniel Berg e Gunnar Wingli tinha 24 anos. Mas eles não foram juntos. Cada um foi no seu tempo. Então, ele chegando ali nos Estados Unidos, Gunnar Wingli, ele foi fazer, eu vou resumir porque o resumo do resumo que eu fiz, eu vou resumir, porque nós não temos muito tempo. Então, ele ali nos Estados Unidos, eu gostaria que os irmãos prestassem atenção, que depois eu vou falar algo que até hoje acontece no nosso meio. Então, Gunnar Wingli, ele foi fazer teologia, faculdade de teologia. E ali ele estudou durante 4 a 5 anos. Terminando, ele foi ser pastor numa igreja batista, que era da Suécia, na divisa do Kansas, eu me esqueci a localidade. E ali ele foi ser pastor. Então, ele recebendo ali o batismo com o Espírito Santo, ele, vamos dizer no português claro, ele foi expulso da igreja. Então, ele foi para outra igreja, na divisa ali dos Estados Unidos. E ali ele pastoreava essa igreja. E Gunnar Wingli, quando ele recebeu o batismo no Espírito Santo, é claro, ele só pregava isso. Ele só pregava isso. Vocês já viram o novo convertido? Novo convertido só fala de Jesus
E Gunavingli, ele já era crente há muitos anos, mas ele recebeu o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Então ele só pregava isso. Onde ele chegava, ele pregava. Se falasse com ele assim, você não prega aquela passagem da Bíblia que fala sobre o Espírito Santo. Ele não se continha, ele pregava e ele era expulso. Aqui, você não prega mais. Então, nessa segunda igreja que ele pastoreava, um irmão, Ive, acho que é Ive, ele recebeu uma revelação da parte do Senhor e profetizou para Gunavingli que ele iria além mar. Quer dizer, ele iria viajar, ele iria sair dali, daquele local que ele estava. E nesse ínterim, Daniel Berg, que não estava na mesma igreja, estava em outro lugar, trabalhava até numa quitanda, o Espírito Santo falou com ele, larga esse emprego e vai ter com Gunavingli. E ele obedeceu e foi. Chegando lá na igreja, estando os dois juntos, a mesma profecia de Gunavingli foi para Daniel Berg, que eles iam além mar. E o irmão que profetizou foi além, porque hoje em dia eu não vou dizer que Deus ele não revela. O mesmo Deus que estava com eles está conosco hoje, basta que nós busquemos. Então esse irmão profetizou para os dois que eles iam além mar e iriam para um lugar que a língua era bem diferente e a alimentação também. E disse, vocês vão para o Pará, Belém do Pará. Eles não sabiam onde era. E eles foram procurar no mapa e viram que era no Brasil. Então eles vieram para o Brasil, assim resumindo, né, os dois, pegaram um vapor para o Brasil. E outra coisa, o irmão que profetizou, ele disse, vai sair um vapor, tal dia, tal horário. E eles chegando lá, eles falaram assim, não, hoje não tem vapor. Pô, mas Deus revelou, mas não tem esse vapor hoje. Aí daqui a pouco surge o vapor, no dia, no horário que o irmão tinha sido revelado. Porque ele estava em manutenção e terminou a manutenção e chegou no porto e assim eles embarcaram. Não tinham muito dinheiro, eles compraram duas passagens de terceira classe, né? Enquanto a primeira classe come do bom e do melhor, vê o mar e coisa e tal, a terceira classe, né? Não é nem a segunda classe que eles compraram a terceira classe. E assim eles vieram e chegaram no Brasil em 1910. Chegaram no Pará em 1910. E ali eles desembarcaram e viram, né, ouviram as pessoas entrando ali para pegar as coisas no vapor, né, no navio, vapor que eles chamavam assim. E eles começaram a ouvir aquela língua, eles não entendiam nada, eles falavam inglês e acharam uma pessoa lá que falava inglês. E eles arrumaram uma pensão que para pagar $4 por dia. Não me pergunte quanto era o dólar naquela época, que eu não sei. Então, eles ficaram naquela pensão com pouco dinheiro. A história diz que eles desembarcaram no Pará com míseros $90 no bolso. Eram pessoas que Gunavingli, desde cedo, ele já tinha uma chamada, ele já tinha um desejo ardente no coração dele pela obra de Deus. Eu creio que Daniel Berg também. E esses dois homens, eles vieram a mandado de Deus, obedeceram a voz de Deus e em 1910 chegaram aqui no Brasil. E 18 de junho de 1911, fundaram a Igreja Apostólica Cristã, que era a mesma denominação a qual ele tinha recebido o batismo com o Espírito Santo nos Estados Unidos. E ficou assim até 1918, porque foi em 1918 que eles registraram e deram o nome da
da igreja de Assembleia de Deus. E assim, foi passando o tempo, foi a obra que mais cresceu, muito mais rápido, de história, de igreja, de religião, foi a Assembleia de Deus. Ela cresceu de uma maneira assombrosa. Cresceu muito rápido. Porque Deus, ele tinha urgência. Deus tinha urgência. A Eliane, no Brasil não tinha igreja? Tinha. Tinha muitas igrejas. Tinha igreja batista, me lembra aí, metodista, presbiteriana. Mas os missionários que vinham para o Brasil, eles vinham para a região sudeste e às vezes para a região sul. Mas para o nordeste, para o norte, alguém queria ir? Não. Apenas os suecos, tinha uns já que estavam aqui, mas igreja pentecostal não existia. Então, esses dois homens, esses dois pioneiros, esses dois missionários evangelistas, eles chegaram no Brasil, não tiveram medo. Deus mandou e ele foi, como diz e eles vieram. É importante observar que Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles eram muito diferentes. Eles não eram iguais. Já vê pela aparência. Eles são iguais? Daniel Berg, 5 anos mais novo, no vigor da saúde. E Gunnar Wingre já tinha desde cedo a sua saúde debilitada. Ele era teólogo. Gunnar Wingre não. Daniel Berg não. Completamente diferente os dois. Água e vinho. Mas na junção dos dois, esses homens levantaram a maior denominação do Brasil, quiçá do mundo. O que você quer dizer com isso, Eliane? Eu quero dizer que Deus une as diferenças com um propósito. Eles eram diferentes fisicamente, intelectualmente, mas eles se uniram. Daniel Berg não olhava para o Gunnar Wingre e dizia assim: ele é teólogo. Ele não serve para a obra porque ele é teólogo. E por sua vez, Gunnar Wingre, ele não olhava para Daniel Berg e dizia: ele é um menino, ele é mais novo do que eu, ele não é teólogo. Ele não disse isso. Deus uniu duas pessoas diferentes para levantar uma obra pentecostal no Brasil. E em 30, se eu não me engano, 39 anos, tinha mais de 100.000 crentes batizados. Para a gente ter conhecimento, a irmã Celina, não é a nossa Celina, Celina Albuquerque, ela foi batizada com o Espírito Santo dia 8 de junho de 1911. Quantos dias antes da fundação da igreja? 10 dias. A primeira irmã, a primeira pessoa a receber o batismo com o Espírito Santo em terras brasileiras. E se você olhando a foto dela, ela viveu muitos e muitos anos. Que ela era bem de idade, fizeram uma entrevista com ela. E assim, a igreja, quando eles chegaram aqui no Brasil, claro, eles não falavam português, foram morar numa pensão. Então, Raimundo Nobre, Raimundo Nobre,
ele ofereceu para ele assim: eu tenho um porão na minha casa, se vocês dois quiserem. Algumas histórias diz que ele os acolheu, mas no diário de Gunavingli, ele disse que ele cobrava por dia $2 pelo porão, pela moradia deles. Era um lugar sem janela, desculpa da expressão, um calor infernal e mosquito a milhões. E eles não tinham costume com o clima daqui, que era muito quente. Daqui não, do Pará, eu nunca fui lá, mas eu acho que o clima de lá ele é muito quente e úmido, porque naquela época ainda cercado de florestas. Mas isso não inibiu os dois de começarem a fazer a obra de Deus. Daniel Berg arrumou um emprego. Eu estou conjecturando, ele disse: eu sou mais novo, vou arrumar um emprego. Ele foi e arrumou um emprego, e ele trabalhava, pagava um curso para Gunavingli aprender português, porque sem a língua, falar o português, eles iam pregar como? E à noite, Gunavingli ensinava Daniel Berg a língua portuguesa. E assim eles foram. Eles embrenharam pelas florestas animais, porque tinham muitas casas, muitos casebres pela floresta. Estava no fim daquela febre da borracha. E eles embrenhavam pelaqueles matos, pelaquelas florestas, pregando o Evangelho. A história diz, até Gesiel Gomes disse que Daniel Berg, ele era um ganhador de alma, quanto mais. Não que Gunavingli não fosse, mas ele era um evangelista por dom, por chamada. E ele saía batendo de porta em porta, evangelizando. Ele era o compositor, para quem não sabe, ele vendia bíblias e folhetos, e saía nos lugares. A história diz, se possível, de ilha em ilha, ele ia. Ele andava muito, pregando o Evangelho, vendendo as bíblias, os folhetos, e evangelizando. Levava o violão dele, que ele cantava em português, às vezes em sueco. E assim foi crescendo a denominação Assembleia de Deus no Brasil. Não muito tempo depois, ela se estendeu no Pará, na região Nordeste, e depois veio para a região Sul, né? Espírito Santo, Minas e Rio de Janeiro, onde ele fundou aquela igreja de São Cristóvão, que todos já ouviram falar, que agora pertence a Madureira, que Madureira comprou. Ele que fundou, Gunavingli que fundou aquela igreja ali. E depois foram para o sul. A obra de Deus, a Assembleia de Deus, se estendeu pelo Brasil todo. A história diz que não tinha, como o hino falou, debaixo do céu, não é isso? Não existia um vilarejo que não tivesse uma porta e escrito em cima, Assembleia de Deus. Não é a Assembleia de Deus, Fogo Divino, não é a Assembleia da Carochinha, não é a Assembleia disso, a Assembleia daquilo. Simplesmente Assembleia de Deus. É um legado, é uma história que muitas das vezes nós não damos valor, mas nós temos que dar valor e lembrar, trazer à memória 2 homens pioneiros. Se não fossem eles, nós não estaríamos aqui. Claro, debaixo de Jesus, estou falando que Ele nos salvou, nada disso não. Mas é pela obra que eles aceitaram de bom grado fazer. Como eu disse em Filipenses 1:6,
Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Foi Deus que enviou os dois. Deus garantiu a vitória. A Eliane, foi fácil, eles não sofreram. Vocês que pensam. O mesmo homem que o abrigou na casa dele, cobrando $2 por dia, que tem história que não fala isso. Quando o Gunaving, ele disse assim, vocês ficam e pregam na minha igreja. Aí ele foi, né? Bobinho, foi pregar, os dois. Mas Gunaving, ele pregava o quê? Pregava o quê? O batismo do Espírito Santo. E muitas pessoas creram da igreja dele, mas ele não gostou. Aí ele disse, você tem que parar de pregar. Aí ele continua pregando. Aí o que ele fez? Ele redigiu um folheto com 39 páginas, folhetinho, né, pequeno, só com 39 páginas, obrigada, e 20.000 cópias ele fez, distribuiu no Pará todo e enviou para o Brasil todo, falando para que não aceitasse pregando nas igrejas, que ele tinha doutrina diferente. Foi uma perseguição. E diante disso tudo, esses homens, eles sofreram perseguição, atentado, doenças. Vocês imaginam uma pessoa que sai da Suécia, nos Estados Unidos, o clima mais ou menos parecido, vem para o Brasil, uma infestação, epidemia de malária. Quem que não pega? Ele, a esposa dele. Ele já era fragilizado, a saúde dele. Imagina quantas vezes ele pegou malária. Um dia que eu tiver oportunidade, se alguém me der, eu vou falar sobre as duas esposas dos dois. O que eles sofreram, e tudo que eles sofreram, e mesmo assim eles não retrocederam. Calúnias, humilhações, perseguições, doenças, falta de mantimento, falta de provisões. Vocês pensam que eles tinham sapato de couro de crocodilo, terno de Paris, cabelinho cortado na moda, o bolso cheio de dinheiro e um cofre cheio de diamantes? Não tinham, não. Como se diz, Deus providenciava todos os momentos. Deus era a porção diária deles. Então, quando Deus, Ele também nos chamou para fazer uma obra, e muitas das vezes nós queremos retroceder, lembremos-nos dos pioneiros da Assembleia de Deus no Brasil, Daniel Berg e Gunaving, que em meio às tempestades, em meio a tudo que eles passaram, e tempestade não é como a gente prega, é tempestade física, porque eles viajavam muito de vapor, de uma ilha para outra, de um lado para outro. E a história não diz que eles tiveram uma rusga, porque um era intelectual e o outro tinha menos estudo. Cada um ficou no seu cada qual, e a obra de Deus foi avançando, avançando, avançando gradativamente, e vou repetir, de uma forma muito rápida. E hoje nós temos, né, a Assembleia de Deus no Brasil, fora do Brasil, tudo graças, em primeiro lugar, a Deus, que enviou esses dois pioneiros para o Pará e chegou até nós. Vocês observam que eles receberam o dom,
do Espírito Santo, foram batizados com o Espírito Santo, falavam em outras línguas, profetizavam, criam em milagres e os milagres aconteciam. Então, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Não fiquem tristes. Não fiquem assoberbados. Eu estou abatida, Eliane, mas você não está destruído. Não pense em retroceder, e se pensou, peça a Deus que tira isso da sua mente, do seu coração. Continue avante, até o dia que nós nos encontraremos com Jesus. Eu gostaria de cantar com os irmãos, hoje já que foi o dia do hino da harpa, o hino 392, não é isso não. 394 da harpa. Eu acho que é um hino conhecido. A mão ao arado. Quem compôs esse hino foi Frida Wingli, esposa do Gunnar Wingli. Quando ela compôs esse hino? Num dia em que tudo parecia, como diz o hino, parecia estar perdido. Doença na família, escassez, perseguições, como eu falei antes, e eles precisando de uma provisão divina. E ela começou a cantar esse hino. A mão ao arado, 394. Vamos cantar todos juntos? Acharam aí? Vamos lá. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. De em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando pra mim. Desanimes por ser
diz o hino, que em sua mão ao arado já pôs, constante, precisa. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo, pensando em oração, vigiando, com gozo e amor, trabalhando para ter o Senhor. Enquanto é dia, trabalhemos, porque vem a noite, mas que nós possamos trabalhar enquanto é dia, ganhar almas para o Senhor. As tribulações da vida, elas não podem sufocar a mensagem de salvação que nós trazemos no nosso coração para falar com outras pessoas. As tribulações dessa vida, os problemas dessa vida, não pode sufocar essa mensagem dentro do nosso coração. Então, que nós possamos nos lembrar que nós temos uma vida eterna com Jesus. Assim pensava Daniel Berg e Gunavinho. Tudo que nós passamos aqui, nós lembramos, há uma eternidade. Porque tudo aqui é transitório e passageiro. Até as tribulações são passageiras. Até as faltas das coisas, tudo é passageiro. Mas a eternidade não. Por isso ela chama eternidade. Então que nós possamos continuar sendo fiéis a Deus. Mesmo na tribulação. Mesmo quando tudo parece que está contra nós. Que nós estamos remando contra a maré. Mas saiba, Jesus está com você, Jesus está comigo, Jesus está conosco para nos guardar e para que nós possamos estar firmes, constantes na obra do Senhor. Ele sempre segura nas nossas mãos para nos manter de pé. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.